Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise dos 7 principais pares que eu vejo de forma mais clara para essa semana que vai começar agora, de 19 a 23 de agosto de 2019. Esse é um vídeo de caráter de análise técnica, não tenho qualquer pretensão de te dar sinal de compra ou de venda, te dizer se é hora de comprar ou vender qualquer ativo que seja, não é aconselhamento financeiro. É apenas um estudo de como você pode utilizar, conhecer e interpretar a análise técnica para trazer melhores resultados para a sua própria forma de operar e gerar resultados de forma mais consistente, organizada, sistematizada. Beleza? Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, é importante para mim entender que isso te ajuda. Se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o seu mega ultra power top comentário. Bom, vamos lá. Eu gosto de fazer esses vídeos no final de semana, dos principais pares que eu estou vendo com caráter ou com sinal de possibilidade de compra ou de venda, aí que estejam mais claros para mim, e é isso que eu quero te mostrar. O primeiro par que eu vejo de forma bem clara é o EURUSD. Tá? Bom, EURUSD, temos uma zona de suporte extremamente importante aqui no gráfico semanal, isso aqui que eu quero te mostrar. Nós podemos observar como essa zona de suporte aqui foi um suporte relevante, aqui foi o suporte também, e aqui o mercado fez um falso rompimento no gráfico semanal. Quando nós olhamos no gráfico diário, podemos identificar uma estrutura bem legal, estrutura de queda predominante, retração mais fraca, e aqui ele lateralizou um pouco e começou a cair. Ok, até aqui tudo bem, a estrutura principal que nós vemos é uma estrutura de queda, com retração mais fraca, possibilidade de continuação do movimento de queda. Só temos dois elementos que me fazem pensar que o EURUSD pode fazer algum movimento de alta ao longo dessa semana. O primeiro elemento é o fato de estar em uma zona de suporte extremamente importante no gráfico semanal. Tá? Esse aqui é um elemento forte, um elemento bastante relevante, está em uma zona de suporte bem importante para o gráfico semanal e a gente não pode ignorar isso. O segundo elemento é um pouco mais sutil, mas eu quero explicar para você rapidamente, que é o aumento de sombras que ele começou a fazer a partir desse ponto. Então, o mercado fez esse candle que eu chamo de estilingue, começou a cair. Esse candle aqui marcou uma sombra, a gente pode ver que ele marcou uma sombra aqui embaixo. O candle seguinte, que foi esse, fez mais uma sombra, fez um falso rompimento da mínima do candle anterior e fechou um pouquinho acima dessa sombra. Pouca coisa, mas acima não, um pouquinho abaixo, tá? Pouca coisa, mas principalmente isso mostra para mim uma renovação da zona de falso rompimento. Quando nós olhamos para isso, tem dois elementos aqui que eu quero te mostrar com Fibonacci. Primeiro, nós podemos ver que esse movimento de queda que o mercado fez desde aqui para cá, ele já bateu no 23.6, que é considerado por mim uma zona de take profit, ou seja, o mercado faz movimento de queda, faz uma retração, ele vem até o 23, a partir do 23 pode ser que ele inverta a direção, tá? E também temos, deixa eu marcar outra Fibonacci, movimento de alta, que ele bateu no 76.4 desse movimento de alta, retração, já deixando a sombra. Eu acredito que ao longo dessa semana, EURUSD tem chance de fazer o movimento de alta e vir pelo menos até o 23.6 desse movimento de alta, o que daria alguma oportunidade de compra, tá? Teria aí uma distância de uns 100 pips, aqui até a mínima dá uns 30 e poucos, então existe chance sim de movimento de alta para o EURUSD. Próximo, o STJPY, podemos observar como o mercado fez um movimento de queda bastante forte, retração, queda também, e aqui a semana passada nós tivemos esse candle, tá? Uma zona bem interessante de possível compra. Não chegou exatamente a tocar, né, no último ponto, mas como é uma zona de suporte, então nós temos aí uma entrada de força compradora. E tivemos esse candle, que foi um candle bem relevante, fez esse movimento de alta e fez essa retração e agora está fazendo um movimento de alta. Qual é a minha visão a respeito do STJPY? Eu acredito que ele não terá muitos problemas para subir um pouquinho mais e depois retomar o movimento de queda até o próximo ponto de suporte. Então é possível que ele faça um movimento de alta, não muito grande, talvez até aqui, esse ponto foi suporte, e talvez aqui ele junte força para vir tocar efetivamente em cheio na zona de 105.00,
que é um nível bastante relevante e que ele tocou apenas em janeiro desse ano. Dezembro, janeiro de 2018, mais ou menos, tá? Então, acredito que o STJPY tem chance de fazer um movimento de alta, vir até a zona de 107,20, depois cair até 105, mais ou menos. Ao DSD, identifico entrada de força compradora bastante importante. Esse candle mostrando força de compra. É bem provável que ele faça um movimento de alta, talvez até essa zona, que foi uma zona de suporte anteriormente, em maio, depois em junho, e agora essa zona pode virar resistência. Então, a USD tem chance de fazer um movimento de alta para depois retomar o movimento de queda. É isso que eu espero para essa semana. Euro GBP. Pois é, esse cara causou muito problema para bastante gente, tá? Por causa que ele entrou em uma tendência de alta muito forte, bateu semana passada em uma zona de resistência bem relevante aqui, inclusive fez um falso rompimento. Temos aqui o candle da semana passada, que é praticamente um engolfo da semana anterior. É o primeiro candle de queda nas últimas muitas semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 candles positivos, e esse foi o primeiro candle negativo. Minha visão, cuidado, tá? Eu coloquei o Euro GBP na lista somente para dizer isso, cuidado, por causa que essa zona aqui foi uma zona importante de resistência, e essa mesma zona pode funcionar como suporte, e eu não vejo problemas para o mercado fazer isso. Se nós medirmos esse movimento de alta, com Fibonacci o mercado acabou de bater no 50%, tem estrutura de alta intacta. Retraiu por 50%, esse ponto foi resistência lá atrás, pode virar suporte, e os elementos macroeconômicos que causaram esse movimento de alta no Euro GBP ainda estão vigentes. Então pode ser que as coisas, que o mercado continue seu movimento de alta, pelo menos por mais um tempo. É claro que eventualmente ele vai inverter essa tendência e vai dar lugar a um movimento de queda forte, mas por enquanto é o que nós temos por aí. Euro CHF. Pois é, bastante interessante, esticou bastante o Euro CHF, chegou nessa zona. Deixa eu marcar aqui com amarelinho. Aqui foi zona de suporte, aqui é resistência, aqui foi zona de suporte e aqui chance de virar suporte também. No gráfico diário podemos observar como o mercado deu um sinal de canseira. Para mim, o Euro CHF vai fazer uma retração nos próximos dias, tá? Não terá, eu acredito que ele não terá problema, bater um ponto de suporte bastante importante, então é possível que ele faça uma retração bem maior, talvez até essa zona de resistência aqui atrás. Medir esse movimento inteiro com Fibonacci, por aqui, e aqui na zona dos 50%. Eu acredito que essa semana talvez comece o movimento de alta no Euro CHF para chegar até na zona dos 50%. É claro que não vai chegar na zona dos 50% essa semana, eu espero que ele não faça isso, porque seria um movimento muito forte, e depois talvez ele tomar um movimento de alta, mas eu acho que nos próximos dias tem chance de fazer movimento de alta e gerar oportunidade de compra para quem segue tendências em períodos menores. GBP-CHF também, aqui no gráfico semanal, podemos ver zona de suporte, falso rompimento do ponto de suporte. Esse candle aqui mostrando, cobriu mais do que 50% do candle anterior. Força de compra é importante. Acredito que o GBP-CHF tem espaço para dar um respiro. Não esperaria muita coisa disso, tá? Talvez, assim, no máximo até essa zona, porque dependendo de como o mercado fizer a retração, pode ser que aqui ele junte força para cair novamente. Elementos macroeconômicos é um pouco complicado de nós tentar quantificar. Às vezes sincroniza muito bem análise técnica com a fundamentalista, às vezes não, ok? De qualquer forma, toma cuidado. E por último, o Bitcoin, que eu vi os últimos dois candles da semana passada, foram dois candles muito legal. Esse aqui, rejeição de força compradora, rejeição de força compradora também, dois candles de força. Podemos medir Fibonacci de várias formas, mas eu vou marcar assim para você entender. Temos zona de suporte, suporte, suporte e suporte. Toda uma zona, uma faixa de preço entre os 61,8 e 76,4. O Bitcoin é possível que esteja para retomar o movimento de alta. Só ficaria esperto, prestaria atenção no caso dele fazer o rompimento dessa zona amarela. Se romper essa zona amarela, fique esperto, porque aí ele pode vir buscar
o 100%, e se romper o 100%, aí busca essa outra zona aqui, o que seria bem ruim para muita gente. Mas basicamente o que eu vejo é uma tendência de alta, e temos dois elementos, ou dois candles aqui, que foi na quinta e na sexta-feira da semana passada, que pode estar indicando entrada de força compradora. Beleza? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aí no canal. Um forte abraço, fica com Deus, uma boa semana, seja disciplinado sempre e até mais.